Por que mesmo que uma criança aprende mais rápido do que um idoso? Porque por uma criança há mais novidades no mundo do que por uma pessoa que já passou muito tempo nele. E o que isso tem a ver com aprender? Tem a ver que novidade envolve dopamina. Então a pergunta que você deveria se fazer é: por que uma criança tem mais neuroplasticidade cerebral do que eu, adulto? Ou melhor dizendo, o que faz com que o cérebro de uma criança seja mais maleável, flexível? É aqui que entra a regra de ouro da neurobiologia, nos dizendo que a dopamina está para o cérebro, assim como a água para a argila. Ou seja, um cérebro regado a dopamina é um cérebro maleável. Em termos mais específicos, a dopamina autoriza as regiões do cérebro a se modificarem. E tenta lembrar aí, se toda vez que você estava aprendendo algo novo, você não estava motivado com aquilo. A dopamina diminui o limiar de percepção de esforço. Ou seja, quanto mais dela, menos eu percebo o esforço que eu emprego em determinada atividade. É por isso que você passa horas maratonando uma série antes de ficar cansado. Porque você está motivado a saber o que vai acontecer. E dopamina é isso, é expectativa. Já falei em outros episódios que a dopamina está mais ligada ao futuro, ao pensamento, e a serotonina está mais ligada ao presente, aos dados sensoriais do agora. Então veja que interessante. Quando a sua atenção é direcionada aos dados sensoriais do presente, você tem a impressão que o tempo dilata. Porque você está prestando atenção em mais informações do que você costuma prestar em estado normal. Então, se aparecer agora uma aranha no seu pé, toda a sua atenção vai ser direcionada espontânea e involuntariamente para o seu pé e a aranha. E quando isso acontecer, você vai ter a impressão que aquele evento durou mais tempo que o tempo cronológico marcou, porque você acabou prestando atenção conscientemente em mais detalhes do que costuma prestar. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque, por outro lado, a dopamina causa o efeito contrário. Quando o teu cérebro está inundado em dopamina, o efeito na percepção do tempo é de fluidez, o chamado estado de fluxo. Sabe, aquela coisa de entrar no flow? Você nem percebe as horas passarem. E é por isso que diminui o limiar de percepção de esforço. Pois ao contrário de quando você está prestando atenção em muitas coisas no agora, tal como no exemplo que eu dei, onde você fica emocionado por alguma coisa e aí a sua atenção foca no momento presente a fim de garantir a tua sobrevivência, a dopamina é o poder de você conseguir focar numa única coisa. Então não é que nos processos serotoninérgicos você está muito concentrado. Você está, mas em muitas coisas ao mesmo tempo. Com a dopamina, você também está concentrado, porém numa única tarefa. E esse poder te dá a capacidade de você, digamos assim, flutuar pela vida, flutuar pelas horas, não sentir o esforço, ou melhor dizendo, não gastar energia com aquilo que é desnecessário em acordo com a tarefa que você mesmo decidiu fazer. Então, veja que não é pouca coisa isso, porque não é apenas você conseguir fazer o que você queria fazer de uma maneira mais fácil, sem perceber esse esforço. Além disso, enquanto você faz isso, você se sente muito bem, porque como você sabe, é gostoso sentir dopamina, é gostoso se sentir motivado. E se já não fosse o bastante, há uma terceira coisa que talvez seja a principal. Como eu disse antes, a dopamina está para o cérebro, assim como a água para a argila. Então, enquanto você faz o que você queria, sentindo prazer, não tendo tanto esforço, conseguindo entrar no estado de flow, além de tudo isso, além de se sentir empoderado naquele momento, afinal, a dopamina é a molécula do próprio poder, a potência de vida de Nietzsche correndo nas suas veias. Além disso, o seu cérebro está se transformando, está evoluindo, está moldando. Porque se algum dia te perguntarem o que permite com que o cérebro adquira a famosa neuroplasticidade, você pode responder: é a dopamina.
O passo seguinte que a gente tem que dar é lembrar que dopamina tem a ver com motivação e que motivação tem a ver com conhecer os benefícios que determinada ação te trarão. Pois como você poderia ficar motivado por uma coisa que você não conhece? É daí que surge a premissa de que tua vida vai ser mais interessante na medida em que você mais conhecer o mundo. Na medida em que você mais conhecer o mundo, menos chato o seu dia a dia será. Pois com mais coisas você vai conseguir se conectar e se motivar por elas, uma vez que você conhece as consequências benéficas daquilo, certo? Então, entenda o que você quer e entenda quais são os benefícios que aquilo que você quer vai te trazer. Você não apenas vai em direção do teu objetivo, mas é transformado fisicamente por ele. O seu cérebro muda. E enquanto o seu cérebro muda, você se sente um máximo. Não esqueça disso. E por que eu digo não esqueça disso? Porque, vamos ser sinceros, seja lá o que a gente for fazer, bem no fim, o que importa é como a gente se sente, não é mesmo? A espécie humana já esteve sob diversos habitats, culturas e sistemas políticos, mas, bem no fim, a gente sempre esteve fazendo a mesma coisa, buscando se sentir bem. Esse episódio é uma chave para isso, mas não apenas. É uma chave para você encontrar o seu potencial máximo. E aqui chegamos na parte que esquecera eu de mencionar no episódio anterior. Você poderia me dizer, tá bom, eu entendi. Se eu saber as consequências benéficas de determinada ação, isso produz mais dopamina, meu cérebro adquire mais neuroplasticidade e nesse processo todo eu não sinto esforço no que eu estou fazendo, consigo me focar exclusivamente no meu objetivo e, se não fosse o bastante, me sinto muito bem enquanto esse processo acontece. A pergunta que surge é, tá, mas e se eu não souber o que eu quero? Então eu te responderia o seguinte, me arrisco a dizer que lá no fundo você sabe o que quer, mas talvez já tenha desistido dessa ideia porque ela te parece exorbitante demais, difícil de se alcançar, algo que os outros achariam estranho, algo que você mesmo acha estranho, algo que seus familiares não iam aceitar, algo que você acha que não é pra você, algo que você quer, mas talvez não está disposto a pagar o preço, algo que bem no fim você sabe o que é. E esse é o ponto mágico desse episódio. E de tudo que foi dito até aqui. Escolha aquilo de mais elevado que você consegue ambicionar. E vá atrás disso. Pois é justamente esse querer mais elevado que é o que mais vai te motivar. Portanto, note que ser coroado com o máximo de dopamina que seu corpo e cérebro podem te fornecer é um ato de coragem. Em outras palavras, se você quer recuperar a neuroplasticidade mais próxima possível de uma criança, você deve ter a coragem de ir atrás daquilo de mais elevado que você consegue projetar para si mesmo. Assim como a dopamina motivou o Homo pré-histórico a sair da caverna, entenda que ela pode motivar você a sair da sua caverna, em busca de novos mundos, de novas vidas, que lá no fundo você almeja com todas as forças viver. Então veja que é uma armadilha a sensação de que talvez você não está disposto a pagar o preço. Uma vez que quando você fica motivado, você não sente o esforço. Alguns anos atrás, em uma palestra, o palestrante relatou o seguinte diálogo. No final de um concerto de piano, um dos espectadores se dirige ao pianista e diz: "Nossa, eu daria a vida para tocar como você." Ao que o pianista responde: "Pois então, eu dei." Eu lembro que quando ouvi essa frase, numa época que trabalhava com música, eu pensei refletindo seriamente comigo mesmo: será que eu quero dar a minha vida para a música? Será que eu quero dedicar a minha vida ao piano, que era o instrumento que eu tocava? E nesse momento, eu fui vítima da minha própria ignorância, porque eu pensei que não valeria o esforço, que seria esforço demais. Mas veja
Uma vez que tivesse eu aderido àquele caminho, que era o que mais me motivava naquele momento, era justa e ironicamente o que ia possibilitar que eu não sentisse o esforço. Entende o que eu tô falando? A vida é cheia dessas ironias. Parece uma coisa, é outra. E o pior, ao evitar ir atrás daquilo que eu mais queria naquela época, provavelmente eu acabei me esforçando muito mais em outras coisas. Portanto, a lição final aqui é a seguinte: tenha coragem para ouvir você mesmo. Tenha coragem para ir em direção ao caminho que a sua própria inteligência é capaz de apontar. Mais especificadamente, tenha coragem para ir em direção ao caminho mais elevado que a sua inteligência é capaz de projetar para você mesmo. Pois é nesse rumo que a natureza reserva o que de melhor pode ter para você.